Muito bem, nós estamos em contato nesse momento com o geólogo Celso Bairão, que é uma personalidade da engenharia, não só na área da geologia, mas o Celso tem muitos amigos e tem uma carreira dedicada, inclusive ao CREA. Ele se formou na Unesp em 1975, presidiu a Associação Paulista de Geólogos e foi diretor financeiro do CREA em 2012. E participou de várias comissões, inclusive a comissão de ética, uma comissão que é uma comissão permanente e que o Celso depois vai confirmar, participou durante um bom tempo. O Celso, prazer estar com você. Vamos conversar durante uns 30 minutos sobre essa sua trajetória e a importância da geologia neste momento da vida do país, de São Paulo e do sistema. Prazer em estar com você, Celso. A geologia é uma carreira relativamente nova na história das ciências exatas, formando a primeira turma em 1960 e antecedendo essa primeira turma, alguns naturalistas foram adaptados, digamos assim, por uma campanha iniciada pelo presidente Juscelino Kubitschek, que estudavam nas universidades federais, principalmente, o curso de História Natural, e que, então, entraram no segundo ano da Faculdade de Geologia, recém-criada, e se formaram 2 anos depois. Nós somos em 15 mil a 16 mil profissionais inscritos no sistema. E a Associação Paulista dos Geólogos, anteriormente a Associação Paulista dos Geólogos Autônomos, que depois se transformou no Geólogos, a PG, Associação Paulista de Geólogos, ela ingressou no CREA há não mais que 20 anos, tendo lá o seu diretor vice-presidente como o representante da associação. No ano de 2010, eu fui convidado a preencher e participar como seu representante junto ao CREA. E fiquei lá 5, 6 anos, onde eu tive uma boa chance de aprender muito sobre o CREA, principalmente estando na diretoria financeira e na comissão permanente de ética profissional. Você acaba conhecendo por dentro como funcionam essas coisas, né? Então é isso, basicamente é isso. Basicamente isso. O geólogo trabalha com a natureza, com os processos, com os fenômenos da natureza, entre eles erosão. Eu vou aproveitar isso da sua área de geologia para discutir a questão do sistema. O CREA está erodido porque há uma erosão do sistema. E você é um especialista também nessa questão do como é que o solo fica se erodindo. O que acontece? Acontece na vida prática também, na vida associativa, na vida das entidades? Como é que você vê isso, Celso? Eu tenho acompanhado com muito interesse a sua campanha, né, a presidência do CREA, e você tem dito sempre, repetido, que foram gastos 17 milhões, 27 milhões de reais em diárias e jetons, enfim, de eventos que o CREA promoveu. E isso é mais ou menos o triplo do que se gastava habitualmente quando era o outro presidente. E o que eu começo a perceber também, junto à juventude, que o interesse do CREA, para eles, é ganhar diária e participar de eventos. Agora, nem sempre levando uma contribuição consistente. Então, o CREA tem perdido muito ao longo do tempo essa função que é defender a sociedade e, ao mesmo tempo, tratar dos seus assuntos inerentes, previstos em lei. É isso que eu percebo. E percebo também uma falta de uma coisa muito mal feita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós temos aí essa resolução 1114. Isso é uma verdadeira gozação com a inteligência das pessoas. Por quê? Porque ela foi proclamada, foi aprovada em 2019, certo? Perdoando lá atrás um passado, não é? Dizendo que um primeiro mandato não tinha sido mandato, para permitir um novo mandato, que seria o terceiro mandato. Isso, para nós, é motivo até de ofensa, porque parece que nós não raciocinamos, né? Cumpriu um primeiro mandato tampão lá, com a saída do Curimori, que até hoje ficou um grande interrogação,
cumpriu o primeiro mandato, cumpriu o segundo mandato. O governador de São Paulo, o ex-governador Geraldo Alckmin, tentou ir por esse caminho quando ele foi tampão do Covas, governador em seguida, e quis tentar ser de novo. A lei não permitiu. E, graças a Deus, novamente, a lei acabou não permitindo esse terceiro mandato. E, até esse momento, nós estamos aqui aguardando quais serão as atitudes, né, que esse presidente atual vai tomar. Uma coisa é certa, está desrespeitando a lei. Desrespeitando a lei, está desrespeitando a sociedade e, principalmente, os filiados ao CREA. Perfeito. Vai ter eleição a qualquer momento, nós estamos aguardando a fixação. Claro. Olha, eu te perguntei de propósito, esse negócio de erosão é complicado. O solo, como é que fica a erosão no solo? Como é que funciona? Porque numa sociedade, num agrupamento de colegas, de engenheiros, em associações, ou mesmo no sistema que são de autarquias públicas, tanto o CONFEA quanto os CREAs, tem erosão também. E aí como é que vocês, geólogos, apesar do processo erosivo, fazem a formulação de políticas públicas? Como é que vocês fazem o estudo do solo para depois propor, não só naquele micro pedaço do solo, mas pensando mais amplamente na formulação de política pública, que é, em última análise, do que nós estamos falando, tá certo? Com lisura, com transparência. Qual é o remédio contra a erosão no solo? E aí a gente conversa qual é, na sua opinião, o remédio contra a erosão nas instituições, Celso. Bom, eu quero também, antes de mais nada, já te fazer um agradecimento. Você era candidato à presidência do CREA e, num certo momento, resolveu nos apoiar. E eu sempre ressalto que a pessoa que tem o teu perfil, que é um estudioso, um cara sério, que conhece o sistema e que resolveu nos apoiar, traz para a nossa campanha uma contribuição de credibilidade imensa. Então eu agradeço sempre que eu estou com você, de alguma forma, ou à distância, ou poucas vezes presencialmente, eu estou sempre dizendo, muito obrigado, estamos juntos. Mas eu quero saber, como é que a gente faz política pública, apesar dessa erosão toda, como é que a gente constrói e refaz o sistema, apesar dessa erosão interna? Celso. Olha, na geologia urbana, nós temos várias, e não urbana também, nós temos essa questão da erosão. E o grande agente que cria a erosão, né, em primeiro lugar, é a drenagem. Se você não tem uma drenagem controlada, né, uma drenagem direcionada, você acaba tendo erosão. É o caso das vossorocas, né, no interior de São Paulo, no grupo Bauru, que é um solo pouca coesão, e a drenagem corrói, quer dizer, leva à formação de grandes vossorocas que invadem a zona urbana. Agora, no sistema, você tem razão, nós temos uma erosão muito forte. E o que nós precisamos fazer? Dar um choque de realidade, de lei. Fazer cumprir a lei e não se desviar da lei. O sistema fundado, o CREA, criado em 1934, existe, portanto, há 66 anos mais 20, 86 anos. E nós temos que evoluir. Evoluir respeitando a lei. Ah, mas a lei é ruim. Bom, então vamos pleitear, mudar a lei. O sistema está arcaico, nós só temos direito a 17 conselheiros federais, porque a lei, na época, tinha 17 estados no Brasil. E hoje nós temos 27, mais o Distrito Federal. Então, está muito defasado isso. Então, é preciso fazer uma reforma muito profunda. E como é que você começa uma reforma profunda? Você começa com conduta, com ética, com respeito às leis. Né? Ah, o cara é bitolado, só fala da lei. Não, a lei é aquilo que a sociedade precisa, obedece para que ela seja protegida. Né? Eu diria que é isso. O sistema precisa passar por grandes modificações. Senão vai ter sempre aí vai sempre ter uma resolução que vai perdoar o passado e quem estiver no poder pode se perpetuar com essa técnica jurídica interessante. Sim. Agora, Celso, vamos falar um pouquinho do ensino na área de geologia, do ensino na área da engenharia de forma geral.
Como é que você também vê, com a tua experiência profissional e acadêmica e também na área associativa, porque o interessante é isso, você tem a visão associativa que você presidiu a Associação dos Geólogos, tá certo? Você tem a visão do sistema que você foi conselheiro e diretor, inclusive diretor financeiro, e participou de uma comissão permanente com comissão de ética. A educação, o ensino, a qualidade, como é que está isso na sua opinião? O que tem que ser feito? Eu sei que essa é uma entrevista de no máximo 30 minutos, a gente não vai resolver tudo aqui, mas são pinceladas rápidas de diretrizes básicas. A engenharia, a geologia. A quantidade de engenheiros e de profissionais ligados ao sistema Confia-CREA é grande, é grande. Porém, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, pertencente ao Ministério da Economia, nota o seguinte, pesquisa do governo, pesquisa oficial. 41% dos formandos das áreas tecnológicas, de fato, exercem a profissão. E também considera que o diploma na área de exatas, engenharia, enfim, é uma grande janela, né, para inúmeras possibilidades de atuação profissional. No entanto, nós temos falta de engenheiros, mas de quantidade não é o problema, não é a quantidade no momento. O problema é a qualidade, né? Então, estima-se que poderá haver um déficit no futuro de bons engenheiros, geólogos, geógrafos, meteorologistas, enfim, agrimensores, por isso, pelo nível de escolaridade. E o CREA, nesse ponto, ele pode colaborar de uma forma bem eficiente, mostrando esses problemas para o Ministério da Educação e Cultura, que é o que legisla sobre a formação universitária. Hoje, o sistema Confia-CREA trata dos tecnólogos, né, que são filiados, e dos cursos superiores. Os técnicos nos deixaram e os arquitetos também. Então, eu acho que precisa haver uma integração para melhorar o nível de escolaridade dos formandos. Dessa forma, você vai ter bons profissionais desenvolvendo bons trabalhos. Sim. Celso, aí nessa questão do ensino, nessa questão específica do ensino, duas preocupações que eu quero refletir com você. Uma do ensino à distância. Como é que você vê se a geologia, várias áreas dizem que o ensino à distância pode ser complementar, mas não pode ser fundamental, não pode ser decisivo, não pode ser básico. Na tua área, como é que você vê o ensino à distância? Essa é uma questão que eu quero primeiro abordar ainda em relação ao ensino. Depois eu te faço outra pergunta. Mas funciona essa coisa à distância? Olha, quando eu entrei na faculdade, em 1972, a gente dizia, e os professores diziam isso, e até hoje eu digo isso, sala de aula de geólogo, eu vou falar especificamente da geologia. Sala de aula de geólogo é o campo, é a excursão, é o mapeamento geológico, é onde você vai tomar contato com a geologia de fato. Eu não consigo entender que um curso à distância possa ser eficiente na área da geologia. Acho que tem um amigo que brinca com o termo, virou uma diplomacia, venda de diplomas. E esse EAD é muito interessante para a área de humanas, onde você está o tempo todo utilizando bibliografia, lendo artigos, enfim. Geologia não, você tem que ir lá e olhar e tentar contar uma história. Geólogo é um sujeito que pegou um livro de 400 páginas e leu as últimas 5 para contar as outras 395 para trás. Essa é a profissão do geólogo. Tanto é que aí cria-se um fato curioso, porque o geólogo não é um profissional, mesmo filiado ao sistema Confia-CREA, ele não pode ser cartesiano. Seu pensamento não pode ser Y igual a X, não. Ele tem que contar a história para trás. E quando você volta, você cria modelos. E isso é um exercício diário, não é? Baseado na física, na química, enfim. Na matemática, o tempo todo o geólogo usa isso para poder entender o que ele está vendo. Né? É uma visão humana, né? Mais ampla, é isso, Celso? Uma visão mais ampla.
Eu não diria que é humana, eu diria é humana, mas eu diria que ela é, vamos dizer, o geólogo não pode ser provar as coisas por matemática certinho. Tem muita coisa. Tá certo. Agora, você, Celso, além da a geologia trabalha muito com pesquisa, que tem que pesquisar o solo para não falar bobagem. Aí o que você falou, vai para a história, vai para trás, não é? Como você falou, didaticamente. Você pegou o livro de trás para frente, não adianta só ler um pedacinho. Você tem que compreender o que aconteceu na geologia daquele espaço físico. Aí eu te pergunto, as ferramentas modernas, o geoprocessamento, não é? As ferramentas que a utilização dos satélites, etc. Como é que está a geologia neste momento? E aí vai para o sistema também. O sistema tem que usar, né, na fiscalização e em diversos outros momentos o uso tem que fazer o uso desses instrumentos, dessas ferramentas. Tem feito, na sua opinião, ou não? Olha, os geólogos, pela sua lei que ampara a profissão, a Lei 4.076 de 1962, previsto em lei, ele pode fazer topografia e geodésia. Portanto, o georreferenciamento está inserido nisso. Então, ele tem, digamos, atribuição profissional, claro que precisa se atualizar, certo? As ciências são desse jeito, funcionam assim, você vai se atualizando, e essa é uma ferramenta nova, que você utiliza satélite, internet, enfim, uma série de coisas, e o geólogo pode exercer essa área fazendo cursos de atualização, que, aliás, melhorou muito, porque você passou a ter precisões de milímetros, né? Nesses modelos que você falou, né? Na montagem desses modelos, eu imagino que está ficando Nossa, cada vez mais aproximado da realidade. Porque o modelo sempre é uma aproximação da realidade, né? Cada vez exatamente, mais. cada vez melhor. Agora, Celso, eu queria te perguntar do seguinte: além da questão da pesquisa, o geólogo também participa muito na indústria, né? Tem um espaço grande na indústria? Tem? Como é que funciona isso? Não diria na indústria que produz produtos, né? Não bem nisso. É na indústria mineral. Então, o geólogo mapeia, delimita e, em conjunto com o engenheiro de minas, esse lavra uma jazida. A partir daí, esse minério é entregue numa indústria. Um exemplo, minério de ferro. O Brasil exporta quantidades colossais, né, através do minério de Carajá, para a China. O ideal seria exportar chapas de aço, e não com valor agregado. Ocorre que, para produzir tudo aquilo que é vendido de minério de ferro, transformar em chapa de aço, é preciso que o governo ofereça 17% da energia elétrica brasileira para as indústrias siderúrgicas produzirem aço. E isso apaga o Brasil, não é verdade? Então, a indústria extrativa dos recursos minerais é muito ampla, né? Você tem os minérios de ferro, os não metálicos, você tem o classe 2, que nós chamamos, que são os materiais de construção, materiais para agronomia, para agricultura, calcário, corretivo, etc. A atuação do geólogo é muito ampla nesse ponto de vista. Eu te perguntei isso porque é o seguinte: podia ser mais aproveitado, podíamos ter a geologia mais aproveitada na indústria, na manufatura, já exportando material agregado, e não só matéria-prima, como você bem lembrou. Agora eu quero entrar numa questão que é o seguinte: isso pode ser feito desde que a gente tenha um projeto de país, de desenvolvimento do país, mas é o que você disse. Aí você vai ter problema de infraestrutura, você não vai ter energia elétrica para tudo isso. Você vai ter problemas, aí você apaga as cidades, é isso que você está dizendo. Então, eu estou vendo na nossa conversa o quanto essa engenharia pode ajudar nesse planejamento, né? Não é um ponto localizado, mas é um conjunto, é isso, Celso? Sim. Veja, nós estamos aqui numa entrevista via internet, você está na cidade do Guarujá, eu estou em São José dos Campos, isso é pura engenharia, não é? A transmissão de dados, da sua imagem, da minha, engenharia em tudo, né? E a engenharia é muito importante. Não acharia um exagero dizer que é a mais importante.
mas ela é muito presente. Sim. Bom, por isso nós temos dito muito que o CREA não pode ter só um papel de fiscalizador, mas tem que ter um papel de impulsionador das engenharias também. Agora, eu quero falar um pouquinho de fiscalização com você. Na área da geologia, o que aconteceu lá em Brumadinho, Mariana, foi uma tragédia. Eu me lembro que naquele momento inicial se quis culpar o geólogo. Eu me lembro. A primeira reação da Vale foi dizer, não, a culpa do geólogo. Eu me senti desconfortável. Minha área é engenharia civil. Mas eu achei aquilo uma maldade com o colega. Porque, afinal de contas, dizer que a empresa não tomou providências porque não teve, por parte do geólogo, uma decisão que ele devia ter tomado, eu achei aquilo de uma injustiça enorme. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque você participou do CREA e sabe que as dificuldades da fiscalização são enormes. E na tua área parece que são ainda maiores, porque são macroespaços, né? A geologia lida com espaços muito grandes. Como é que funciona isso também, Celso Bairão, nosso querido amigo e ex-conselheiro do CREA, e mais que isso, diretor do CREA e ex-presidente da Associação Paulista de Geólogos. Eu falo tudo isso porque quem está agora sintonizado, depois vai ver a nossa entrevista como um todo, é bom saber que ela tem essa densidade. Estou falando com quem conhece o babado, vamos dizer assim. Vamos lá. Como é que você se sentiu naquele momento na punição que se quis aplicar para o geólogo? Eu me lembro dele, não, prende o geólogo. Como prende o geólogo e o presidente da Vale ficar solto? Que história é essa? Agora, como é que funciona num espaço tão grande? Vocês estão vendo uma coisa complicada que precisa ser corrigida. Como é que isso chega até quem tem que tomar a decisão, Celso? No Brasil, né? Aliás, acho que no mundo inteiro, quem é o culpado, né? E imediatamente alguém vai atribuir a um tipo de profissional a culpa. Geralmente não é um outro técnico semelhante, né? Quem vai fazer isso, esse papel hoje no Brasil, é a imprensa. E a imprensa, em certos momentos, ela não é qualificada para entrar nessa questão. No caso das barragens de rejeito lá, da empresa estatal, com certo padrão produtivo. De repente, ela foi privatizada e ela passou a ser uma empresa de alta performance, né? E com isso, o grau de exploração, a velocidade de exploração, a abertura de minas foi, assim, qualquer coisa sensacional em termos de produção de minério. Sim. Só que quem produz muito perde a qualidade. E eu não é minha área, a geotecnia, e nem barragem de rejeito. Mas pelo que eu assisti, meus colegas palestrando, textos, mostra, e até eu tenho um colega de turma que tem uma empresa que hoje está à frente do controle operacional dessas barragens, né? Monitorando, e qualquer milímetro ela acusa nos sensores, enfim. Então, eu não me impressiono muito com quem é a culpa, né? Mas porque a pessoa que está atribuindo essa fala, desenvolvendo essa fala, não é conhecida. Agora, não resta dúvida que a expansão do ritmo de exploração e do êxito da Vale do Rio Doce como empresa eficiente, guardadas as proporções, acaba levando a isso, né? Acaba levando a não perceber que tem um restaurante abaixo da barragem de rejeito, onde 300 pessoas morreram, né? Então, 200 e... Enfim. Então, esse tipo de acusação, o geólogo paga o pato para isso. sempre aparece a culpa. Mas, no caso de uma jazida, depois que o minério é beneficiado, não é mais o geólogo que... o geólogo achou, não estou aqui te eximindo responsabilidade, mas o geólogo que achou o minério e acompanha a extração, ele não é o responsável, depois do processo de flotação, enfim, de separação, ele não é o responsável pela deposição desse material, né? Então, atribuir a culpa para o geólogo é muito fácil. Ok, agora veja, como você lidou muito com o CREA, a fiscalização é importante. Como fortalecer essa fiscalização, robustecendo a presença do técnico, a presença do colega que tem essa tarefa imensa e difícil? Como é que faz isso?
Como é que a gente faz? Para não ser uma coisa corporativa, né, também. Dizer, não, estão defendendo o interesse do geólogo, que é de não ser punido. Não. Pensando na sociedade, como é que a gente faz um equilíbrio disso, Celso? Olha, eu me lembro que, quando eu fui coordenador da Câmara de Geologia, nós participamos de um seminário de fiscalização, e esse seminário foi feito numa cidade, acho que foi em Bauru, exatamente, em Bauru. E lá em Bauru, naquele momento, o Fábio Reis, que é o presidente da Febragel, nesse momento, Fábio Reis fez uma exposição, um trabalho de como você pode, à distância, e utilizando informações estaduais, perdão, informações do DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral, como que você poderia desenvolver um modelo de fiscalização à distância, mas não mal feito, aliás, melhor, muito bem feito. E com isso você selecionar e gastar menos dinheiro com fiscalização, mandando para as áreas realmente que precisam ser vistoriadas, empresas, etc. Mas isso ficou perdido no tempo, porque depois eu nunca, talvez por falta de conhecimento meu, mas eu nunca mais ouvi o tema voltar à tona na Câmara de Geologia, né? Mas é possível hoje em dia, com tanta tecnologia, com o Google Earth, né, você conseguir visualizar e acompanhar, né, a evolução das extrações minerais. E também do exercício da geologia voltada para isso. E também, a geologia não é só isso. A geologia tem na abertura de ferrovias, de estradas, de metrô, de fundações. A geologia é muito ampla. O geólogo hoje é um profissional que, porque todas as obras civis, que é o grosso do movimento, elas são apoiadas no solo. Sim. Ou são feitas embaixo do solo, ou apoiadas no solo. E aí o geólogo tem sua contribuição profissional, seu conhecimento para transferir, né, e trabalhar em equipe. Nós estamos quase no encerramento da entrevista, mas eu achei interessante esse ponto da tecnologia, que nós temos que fazer um fluxo de informações com qualidade, com rapidez cada vez maior. Porque você pode ter uma central que vai analisar essas informações e vai, nesses modelos, digamos assim, otimizar as decisões para que as decisões críticas aconteçam. É isso, não é? Em última análise, é isso. Para não acontecer o que aconteceu aqui em Pinheiros, quando o metrô foi fazer aquela estação de Pinheiros e caiu lá, você se lembra disso? Foi uma gente lá, né? O caminhão foi dragado, né? Eu me lembro bem daquilo, acho que faz o que deve fazer aí uns 10 anos, nem sei, não sei se tudo isso, mas foi uma tragédia. A gente lembra de Brumadinho porque foi um espetáculo. A gente pode lembrar aqui no Guarujá, antes da pandemia, um morro deslizou. Então, é muito comum na Baixada Santista também ter deslizamento de morro, né? O morro descer. E é também papel, né, da engenharia e da geologia poder ajudar nisso, não é, Celso? De alguma maneira. Mas é preciso um grande fluxo de informações com imagens, né, e com análise continuada, né? Não adianta só receber a imagem e não trabalhar. Precisa trabalhar muito. Nós poderíamos fazer, você imagina que o CREA possa um dia ter um sistema mais racional de fiscalização desses fenômenos todos que envolvem a geologia, que está tudo junto, tudo interligado, Celso. Nós vamos ter uma tarefa grande, um trabalho enorme, mas é possível, na sua opinião? É possível e é importante, né? Aquela episódio do metrô em Pinheiros, o caminhão entrou, foi exatamente no primeiro mês em mandato do José Serra como governador de São Paulo. Eu me lembro bem disso. Foi exatamente ali. E eu tinha, naquela época, já falecido, um colega de profissão do IPT, que estava fazendo toda a parte geofísica, né, para tentar achar uma explicação. E o que ele percebeu lá nos dados técnicos é que havia dois tipos de camadas sobrepostas, né, de naturezas diferentes, né, e que esse fato não estava muito bem sendo controlado. E a escavação, quando estava fazendo lá o túnel do metrô, não percebeu isso e houve um escorregamento.
né? Uma camada com uma característica física diferente de uma outra. Eu não li o relatório, esse relatório o IPT fez, a Polícia Técnica também acompanhou, e até interessante dar uma lida no relatório para poder falar com mais precisão. Mas foi vamos dizer assim, como é uma linha, a linha amarela, né? É uma linha privatizada, entre aspas, determinados critérios, eu me lembro que o pessoal do metrô, geólogos do metrô, engenheiros disseram, olha, o negócio aqui é o seguinte, quanto menor o custo de confecção da linha, de construção da linha, é o que interessa para a iniciativa privada, e que é uma PPP, né? E Esse é o problema. Abandonou-se Porque nós estamos falando certos cuidados. O CREA é o interesse público, né? O CREA Sim. olhar para o interesse público. E há uma colisão, eu tenho dito muitas vezes que há grupeiros que tomam de assalto o sistema e olham para o interesse particular. Mas, para encerrar, nós já estamos no encerramento da entrevista, Celso. Eu quero ir agradecendo a sua presença, nos colocar à disposição para que a gente possa mais vezes te ouvir, porque isso é preciso que haja uma conscientização continuada, porque muitos detalhes podem passar batido e é importante saber o seguinte: a geologia dá conta do recado. É só deixar trabalhar direitinho. É isso, Celso? Sem dúvida, sem dúvida. E foi muito boa, gostei muito do convite de participar e tenho certeza que as pessoas têm que olhar para o sistema e ter no sistema pessoas como você, como presidente, para organizar, endireitar e fazer evoluir o CREA. Foi um prazer, muito obrigado. Prazer de nossa parte, Celso. A gratidão eterna, sempre disse isso a você. Forte abraço. Bom dia a você.